Olá, 17 de novembro de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Polícia faz balanço das ocorrências durante as eleições. 57 cidades vão ter segundo turno para decidir quem fica com a prefeitura. Cinemas voltam a funcionar com protocolo sanitário. No estúdio, confira detalhes da Semana Global de Empreendedorismo no Maranhão. E no quadro de política, saiba qual foi o partido que mais elegeu prefeitos no estado. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá, minha gente. Terça-feira e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, todo o estado unido através da informação e a gente só agradece essa audiência que só cresce em todo o estado. Nosso muito obrigado aos amigos taxistas que circulam pela cidade sempre acompanhando a nossa programação, os amigos que trabalham com aplicativo, também os motoristas de aplicativo, sempre dando retorno aqui da audiência do Bom Dia. A gente só agradece a você aqui na capital, no interior do estado também. Vamos juntos lá nas nossas redes sociais. No Facebook, no Instagram, você pode registrar aí qual bairro que você está, qual a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia. Daqui a pouquinho a gente faz o registro aqui com o maior prazer, com a maior satisfação, tá bom? E a gente começa, claro, a edição de hoje falando ainda de eleições 2020. Nós vamos falar das eleições 2020, sobre o processo de segurança, sobre a segurança em geral, inclusive, Polícia Federal, Polícia Militar, a Polícia Civil, balanço que foi feito aí, registrado a partir de agora aqui no Bom Dia. A gente traz essas informações para você ligado com a gente. Segundo o ministro o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, essa foi uma eleição tranquila. O número de registros, pelo menos pela Polícia Federal, foi um número pequeno comparado aos anos anteriores. A gente vai daqui a pouco trazer, inclusive, um trecho da entrevista coletiva do ministro Barroso falando sobre esta eleição, claro que marcada pela, de fato, abstenção, que foi alta sim, a expectativa era de 30%, era muito alto, deu mais de 20%, 22%, mas é uma abstenção alta, e também ao atraso na totalização dos votos. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto aqui para você no Bom Dia, a participação do John Coutrinho também fazendo balanço aí dos partidos, do que fica até agora dessa eleição, que sinais a gente tem das urnas, tanto do ponto de vista nacional quanto no estado do Maranhão. Daqui a pouquinho essa análise aqui no Bom Dia para você também. Olha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu que a Polícia Federal investigue ataques cibernéticos ao sistema da Corte. A gente vai saber mais sobre essa coletiva do ministro com o Eduardo Ericeira, que está aqui comigo no Bom Dia. Eduardo, boa terça-feira para você. Obrigado, Adalberto. Muito bom dia para você, uma ótima terça-feira para você também, para todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente aí do Tribunal Superior Eleitoral, ele realizou uma coletiva logo após aí o resultado das eleições, a totalização. Ele falou sobre essa questão da problemática que existiu em eleições anteriores. O resultado era divulgado horas antes do que foi divulgado nesta última eleição, depois das 10 horas da noite. Então demorou bastante em relação a outros pleitos, mas ele falou que justamente por conta desses ataques cibernéticos, como você falou, essa dificuldade toda envolvendo a parte de informática, esses ataques que, segundo o ministro, partiram não só aqui do Brasil, mas também de provedores. Isso está sendo investigado, claro, pela polícia, e continua sendo investigado a pedido do próprio ministro Luiz Roberto Barroso. Partiu aqui do Brasil e também dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, portanto de outros países também, esses ataques. E segundo o Luiz Roberto Barroso, ministro aí, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, muito por conta para tentar desacreditar as eleições por meio aí da votação, por meio das urnas eletrônicas. Então foi uma declaração do próprio ministro Barroso no intuito aí de desacreditar o processo eleitoral, mas segundo ele a Polícia Federal vai investigar toda essa situação. O ministro ainda na coletiva, Adalberto, falou sobre essa questão da idoneidade, falou que não teve nenhum tipo de problema, claro, além dessa questão desses ataques cibernéticos, mas nenhuma informação vazou, mesmo com essa tentativa aí de burlar o sistema. Ele disse que não houve fraudes e que o resultado foi aquilo que foi depositado em relação ao voto nas urnas. Ele falou sobre essa questão do processo de idoneidade também aí nessa coletiva que foi realizada. Vamos ouvir. Não há risco de fraude no sistema eleitoral brasileiro. O TSE só faz a totalização.
o resultado das eleições sai da própria urna imediatamente após o término da votação. E, portanto, para quem gosta de voto impresso, nós vamos passar a distribuir esse resultado que sai da urna e que é acessível a qualquer pessoa e é afixado do lado de fora da sessão eleitoral e é entregue em cópias. Portanto, toda urna divulga de forma impressa ao final do horário de votação, às 17 horas, os resultados, quantos votos teve cada candidato naquela urna. A partir dali, os candidatos têm acesso a esses dados, a população tem acesso a esses dados, de modo que imaginar que um atraso de 2h30 na contabilização possa repercutir sobre o resultado é simplesmente não lidar com a realidade. A realidade sai da urna. Pois é, Adalberto, e as pessoas que nos acompanham, esse papel, essa impressão que o ministro Barroso falou é justamente popularmente conhecida como a zerésima, né, que são aqueles papéis que são impressos logo após o resultado das eleições, nesse caso após as 17 horas, após o resultado aí. Esse papel é impresso diretamente da urna e é público, né, as pessoas que quiserem ter acesso, lá consta quanto cada candidato teve de voto, né, quanto cada candidato aí foi votado nessas urnas, no caso, especificamente de cada urna é impressa essa zerésima e depois é afixado, é colado, inclusive na sessão eleitoral, no local de votação, para que as pessoas tenham acesso, enfim, os candidatos, os eleitores, quem quiser ter acesso, já que é público, né, após a impressão da urna. Segundo ainda o ministro declarou nessa coletiva, no mesmo dia foram divulgados na internet dados pessoais de ex-servidores e ex-ministros, mas segundo o presidente do TSE, os dados são antigos e foram liberados em sites da internet para, mais uma vez ele disse, desacreditar a segurança do processo de votação, que segundo o presidente do TSE não ocorreu. A forma de totalização dos votos, ainda segundo o Tribunal Superior Eleitoral, por meio do presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, a forma de totalização da soma de votos centralizada vai continuar no segundo turno por meio do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições passadas, a totalização era feita pelos tribunais regionais eleitorais, isso no segundo turno, mas segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, vai permanecer a totalização por meio do TSE, como aqui na capital São Luís, na capital maranhense, vai acontecer. Então, após a votação do dia 29 de novembro, segundo turno, os dados serão encaminhados para o TSE, só a partir daí será divulgado quem será o prefeito a partir de janeiro de 2021, na próxima legislatura. Segundo o presidente do TSE, foi uma alteração por motivos de segurança e também de custos. A respeito ainda sobre essa questão de segurança, Adalberto, ontem a gente acompanhou mais uma coletiva que foi realizada pela Polícia Civil, que traçou um balanço aí, fez um relatório, um balanço prévio, já que a operação continuou até o dia de ontem, um dia após a eleição foi no domingo, a segurança foi reforçada ainda na segunda-feira, onde aconteceram ocorrências também criminosas e por conta disso a Polícia Civil mantinha a segurança em alguns municípios aqui do estado do Maranhão. Mas a Polícia Civil traçou esse balanço prévio e repassou em uma coletiva aqui na capital São Luís. Vamos acompanhar. As informações foram repassadas durante coletiva na sede da Polícia Civil. O relatório é entre os dias 13 e 16. Foram contabilizados 120 boletins de ocorrência. As polícias civil e militar prenderam 75 pessoas em flagrante. Durante o período, R$164 mil foram apreendidos pela polícia, além de 14 armas de fogo. 4 homicídios foram registrados de sexta a domingo. Em Turilândia foi um triplo homicídio. E um sargento reformado da Polícia Militar foi assassinado em Alto Alegre do Maranhão. Até o momento, não há comprovação do envolvimento político nos crimes. Até o momento, nós encaminhamos a equipe da Homicídios para lá, a Delegacia Regional de Pinheiro também está na investigação e até o momento não foi comprovado nenhum relacionamento com o pleito eleitoral. A região com maior número de ocorrências registradas foi a de Presidente Dutra. Ao todo foram 18 ocorrências, principalmente envolvendo crimes de corrupção eleitoral, como boca de urna e transporte irregular de eleitores. 10 pessoas foram presas nos municípios que compõem a região de Presidente Dutra.
Ainda nesta segunda-feira, um dia após a eleição, outras duas ocorrências, ambas na região da Baixada Maranhense. No município de Mirinzal, durante a comemoração da vitória de um candidato em uma carreata, um homem foi assassinado. O autor do crime já foi preso pela Polícia Militar. A outra ocorrência foi no município de Cururupu. Foi uma briga envolvendo eleitores. As equipes ficam mobilizadas até às 17 horas desta segunda-feira e só retornam à rotina normal após esse horário. Agora as atenções se voltam exclusivamente dentro do processo eleitoral para São Luís, por conta que na capital vai haver segundo turno. Fim do primeiro turno, agora vamos nos concentrar as forças policiais para o segundo turno que acontecerá aqui em São Luís. Nós sabemos aqui que a atuação da Polícia Civil ela é supletiva, é da Polícia Federal, mas também estaremos à disposição para que possamos colaborar com o pleito eleitoral que vai ocorrer aqui na cidade de São Luís. Pois é, Adalberto, ainda houve uma outra coletiva, ainda falando sobre essa questão de segurança, e na coletiva do ministro Luiz Roberto Barroso, essa coletiva foi especificamente aqui para o estado do Maranhão, mas segundo declarou o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foram eleições bem seguras. Mas a gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Como disse Eduardo, o ministro Barroso fez um balanço aí junto à Polícia Federal e, segundo ele, segundo os dados que ele levantou junto à Polícia Federal, a eleição foi tranquila, uma das mais tranquilas nos últimos anos em relação à quantidade de ocorrências. Aqui no estado do Maranhão, a Polícia Federal fez um balanço, dessas ações realizadas durante a eleição, das ocorrências, e ao todo 26 pessoas foram detidas. Vamos ver a reportagem. No balanço apresentado pela Polícia Federal, cerca de 26 pessoas foram conduzidas por praticar alguma irregularidade antes e durante a votação deste domingo. Foram 26 pessoas conduzidas que ensejaram alguns procedimentos entre flagrantes e TCOs e foi um sucesso. Nós conseguimos ter uma atuação ampla com o efetivo distribuído em vários municípios e aqui na capital e nas delegacias descentralizadas de Imperatriz e Caxias. Nestas eleições, a polícia contou com um reforço para o trabalho de combate ao crime eleitoral, os drones. O equipamento foi usado em 3 grandes cidades do estado. O uso do drone foi extremamente eficaz. Nós conseguimos, além de diminuir os gastos de recursos, evitando deslocar nosso pessoal para áreas que um drone consegue abranger, nós também conseguimos bastante inibir a ocorrência de crimes em locais onde os drones foram empregados, A operação da Polícia Federal nestas eleições envolveu 140 profissionais que atuaram em 11 regiões do estado. Foram efetuadas 4 prisões em flagrante, uma inclusive em São Luís. Ninguém permanece preso, mas de acordo com a Polícia Federal, o material apreendido deve gerar procedimento de investigação. As principais irregularidades foram propaganda indevida, compra de votos e boca de urna. Na avaliação da PF, a partir desta operação, o trabalho policial em eleições avançou para um formato mais proativo. Nós conseguimos aprender valores, nós conseguimos aprender material de campanha, conseguimos aprender aparelhos celulares que continham diálogos que davam esse indicativo. Então, eu acredito que foi uma evolução. Nós otimizamos o nosso trabalho, nós alcançamos melhores resultados e nós iniciamos e vamos concluir a investigação em um tempo muito curto. No Maranhão, apenas a capital terá o segundo turno. A Polícia Federal vai atuar na segurança. Vamos continuar com essa atuação proativa, buscando uma boa qualidade da prova, para instruir esses inquéritos, essas investigações na Justiça Eleitoral. Então a estratégia ela vai se manter a mesma. Agora vamos à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. Silvan, esse trabalho de inteligência, de antecipação é fundamental. Está aí a Polícia Federal confirmando que conseguiu, desde sábado já inclusive, antes do dia da eleição, fazer uma série de ações fundamentais para a gente manter realmente, de fato, esse equilíbrio aí durante o pleito, Com certeza. Hoje a tecnologia, a inteligência, ela é uma aliada de ponta de toda e qualquer polícia, de toda e qualquer investigação. E já antes, na pré-campanha, no período eleitoral, a Polícia Federal já tinha feito também operações pontuais, como, por exemplo, no município de São José de Ribamar,
na cidade de Luiz Domingues, também na cidade de Imperatriz, também já haviam levantamentos de que pessoas já estavam na iminência de cometer crimes eleitorais. É claro que as pessoas ficam tanto quanto que frustradas, porque o efeito, né, dessas prisões, ele passa muito rápido, mas isso, né, conforme a própria Polícia Federal, é claro que depende da instrumentação de um inquérito policial e aí, consequentemente, depois essas pessoas podem ser presas de forma definitiva, né, com um mandado de prisão decretados aí pela Justiça. Silvan, a polícia encontrou na cidade de Codó o corpo de uma professora com sinais de tortura. A suspeita é que o crime tenha sido um latrocínio? Exatamente. Esse crime foi um crime bárbaro, porque a polícia já encontrou o corpo já em adiantado estado de decomposição, ela morava sozinha e a suspeita, Adalberto, é de que pessoas ligadas a essa senhora tenham cometido o crime, porque havia uma questão de informação privilegiada, alguém recebeu informação ou tinha informação de que ela havia recebido, dias antes de ter sido assassinada, recebido uma certa quantia em dinheiro. E aí, automaticamente, esse dinheiro deve ter sido o motivo da cobiça. Esse dinheiro não foi encontrado, a polícia já tem a prova de que ela sacou esse dinheiro, né, que esse dinheiro estava de posse dessa senhora e provavelmente ela foi morta num crime chamado latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Há 2 pessoas suspeitas que estão sendo investigadas aí pela polícia. Não estão presas ainda, porque não teve flagrante, mas a polícia está fechando o cerco, reunindo provas contra essas pessoas aí. Lamentável, né? Que situação. Silvão, um grave acidente foi registrado na Avenida dos Franceses, aqui na capital, ali nas proximidades da rodoviária. Como é que foi? Um veículo Kwid, esse veículo estava sendo dirigido por um cidadão, ele perdeu o controle bem ali naquela entrada, na rotatória ali que dá acesso ao bairro do Santo Antônio, próximo também à reserva lá do Batatão. Uma senhora ficou machucada, que era a passageira do veículo, ela teve uma lesão grave em uma das mãos, foi levada, os 2 tiveram que ser atendidos. Ontem à noite isso? Isso foi ontem à noite. Foram atendidos aí por a equipe do SAMU e ela, como estava machucada, teve uma lesão grave na mão, ela foi levada para o hospital. O detalhe é que mais de 40 minutos ficou essa situação aí, não apareceu uma viatura da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o que significa dizer que o motorista contou com a ajuda de populares, voltou o carro para a posição normal, chamou um guincho particular e levou o carro, né? O que ninguém sabe é a origem desse carro, de repente ele teve uma pressa muito grande em tirar esse carro aí, tirar esse veículo do local. Obrigado, viu, Silvan? Até amanhã. Ok, até amanhã, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silva Alves, com toda a sua equipe, chega cedinho e apresenta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. No próximo bloco, ações virtuais e presenciais na capital e interior marcam a Semana Global de Empreendedorismo no Maranhão. E ainda na edição de hoje você vai ver mais detalhes das eleições de 2020, com a participação inclusive de John Coutrin. No último bloco vamos saber qual o partido que fez mais prefeitos no estado do Maranhão. A gente volta já já. São 7 horas e mais 20 minutos, de volta o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Até domingo acontece a Semana Global de Empreendedorismo. A gente vai saber os detalhes da semana aqui do Maranhão com a Idenê Maia, que é gerente da Unidade de Gestão de Atendimento e Relacionamento com Clientes do Sebrae, que é uma das instituições envolvidas aí nessa semana. Várias ações virtuais e presenciais estão programadas para a capital e para o interior. Bom dia, é um prazer tê-la aqui no estúdio. Bom dia, obrigada. Bom, o tema desse ano não poderia ser diferente, né? A retomada da economia, o papel do empreendedorismo, ainda mais num tempo desse de crise, um tempo que vivemos aí de pandemia e essa necessidade. Esse foco realmente foi acertado. Como é que vai se dar essa semana no Maranhão? Na verdade, essa semana, né, do Maranhão, a Semana Global do Empreendedorismo, ele é um movimento global, né? Então, a gente está estendendo para todo o mês de novembro. Então, o que a gente está levando para quem quer empreender, né? Então, é uma semana livre para quem quer empreender, para quem já empreende. A proposta é levar conhecimento, inspiração, certo? Que a proposta da inspiração é troca de boas práticas, lições aprendidas e também conexão entre esses empreendedores em várias temáticas, desde que em prol do empreendedorismo. Então, temos temáticas na área de orientação, acesso ao crédito, que é uma orientação que é muito importante nessa proposta da retomada da crise. Como é que você pode empreender?
Nós temos ações também digitais, né, para quem quer acessar a qualquer momento alguma atividade em prol do empreendedorismo. Então, temos diversas temáticas, desde competições empreendedoras, né, premiações empreendedoras, capacitações empreendedoras, palestras, seminários para esses empreendedores do Brasil. A gente está nesse momento ao vivo, inclusive, para todo o estado, mas inclusive para a cidade de Imperatriz. E lá tem uma atividade programada que você falasse especialmente sobre essa semana, esse seminário Negócios Rurais. Como a gente falou no início, então era para todo o público, então a gente vai atender até os produtores rurais. Esse seminário de negócios rurais, nós estamos levando para os produtores, que é uma atividade muito pertinente, né, à cidade de Imperatriz, que se destaca pela bovinocultura do leite. Então a gente está levando tecnologias, né, de acesso a novas tecnologias para esses produtores, como eles podem gerenciar esses negócios rurais. Então, a Semana Global de Empreendedorismo ela é recheada de temas, né, para todos os segmentos empresariais do Estado. Estou vendo aqui, inclusive, nessa área rural, o curso Negócio Certo Rural, em parceria com o Senai, em Grajaú, Barra do Corda, Sítio Novo, Amarante do Maranhão, enfim, programação aqui bastante diversificada. Lá em Caxias tem uma oficina voltada para o microempreendedor individual. A gente percebe, inclusive, um crescimento grande, né? Mas, às vezes, a falta de informação, o receio daquela pessoa, né? E a gente sabe as vantagens, inclusive, né? de formalizar, né? Exatamente. O microempreendedor individual que teve um crescimento exponencial agora no período da pandemia, nesse processo de oportunidades, né? Oportunidades de negócio, porque crise também gera oportunidade. Então, essa oportunidade de se formalizar um negócio para atender uma nova economia é muito importante. E o que é legal dessa oficina é que ela é uma oficina pelo WhatsApp, que foi desenvolvida durante o processo da pandemia, que é uma oficina chamada Descomplica MEI, que leva, né, para quem quer ser microempreendedor individual, quais as vantagens, quais os benefícios e suas obrigações de ser microempreendedor individual. Então, é uma oficina que a gente fez uma enquete, né, com quem queria empreender, na época, acho que foi em abril que a gente fez essa enquete. Essa enquete, qual a ferramenta digital que você tem mais acesso? E o WhatsApp. E a gente desenvolveu várias oficinas do WhatsApp durante esse período para atender esse público que quer empreender, né, que queria empreender durante esse processo, e nós mantivemos durante todo o ano. Lá em Timon está previsto uma oficina com digamos assim, um desafio importante para quem quer empreender, que é o acesso ao crédito, né? Na avaliação do Sebrae, isso tem melhorado nos últimos anos? Ou seja, você tem linhas mais acessíveis, inclusive isso como um estímulo ao empreendedorismo? Sim, esse ano o Sebrae, inclusive, fez várias parcerias, né, com a Caixa Econômica Federal, oferecendo aí o FAMP, que é uma linha de crédito direta para os pequenos negócios. Inclusive, nós temos aqui pelo menos mais de 236 empresas atendidas pelo FAMP no estado. Fizemos parceria com o Cicobi, né, principalmente na área de Grajaú, onde ele já disponibilizou 245 mil de crédito, 45 mil crédito a esses pequenos negócios. Então, a relação, né, do pequeno negócio com as instituições financeiras, ela está crescendo, está ganhando mais forma, né, tanto no estado do Maranhão quanto no Brasil. E o que é interessante, durante o mês de novembro, nós também estaremos com a Semana de Educação Financeira, que vai ser outras capacitações, outras oficinas, palestras e aproximação, né, com essas instituições financeiras para acesso e orientação ao crédito aos pequenos negócios. Eu percebi aqui que na semana essas atividades são mais de 10 mil atividades, isso contando todo o Brasil, já mobilizou mais de 2,5 milhões aí de pessoas. E há uma premiação brasileira que é a maior do mundo, com 7 premiações internacionais, ou seja, o Brasil continua se destacando nessa área, né? Sim, sim, até porque a Semana Global, né, ela acontece de 16 a 22. O Brasil, né, capitaneado por 9 outras instituições, inclusive o Sebrae, transformou o mês de novembro nesse movimento global do empreendedorismo. Ampliou, né? Ampliou. Então, a proposta é que a gente faça desse movimento
uma inspiração permanente para os empreendedores. E o que é muito interessante durante todo esse processo é que quem tem uma ideia legal sobre empreendedorismo ou quem já exerce uma atividade sobre empreendedorismo, ele pode cadastrar aquela atividade dentro do site da Semana Global de Empreendedorismo, ampliando, né, dessa forma a nossa atuação. Para a pessoa que está assistindo a gente agora em todo o estado, o que a gente pode destacar aqui como características importantes para quem quer empreender? Ter determinação, ser persuasivo, correr riscos calculados, né? A gente vem aí de uma crise, de um processo de pandemia que ninguém esperava, né? Então a gente precisa correr riscos calculados, precisamos ter plano A, plano B, plano C. E a gente destaca, né, para esse momento, a gente abriu a Semana Global do Empreendedorismo como nosso maior seminário, né? Que é o seminário do Empretec, que trabalha essas características empreendedoras, né? Que é muito interessante, é muito importante para quem quer empreender, conhecer quais são as suas características, quais são as suas habilidades, né, e trabalhar aquelas que ele precisa desenvolver. O Empretec, ele traz muito isso, né, que é um seminário que foi inclusive desenvolvido pela ONU, para que a gente pudesse disseminar o empreendedorismo no país, e é um dos nossos melhores seminários avaliados como, vamos dizer, AA do Brasil, né? A gente tem premiações internacionais. O Sebrae tem essa premiação internacional por desenvolver esse tipo de seminário. Conversei aqui no Bom Dia de hoje, com a Ildene Maia, gerente da Unidade de Gestão de Atendimento e Relacionamento com Clientes do Sebrae Maranhão, foco na Semana Global de Empreendedorismo. E aí o Sebrae, no Brasil, a gente vai ter um mês inteiro, que bom, de oportunidade aí para conhecer mais sobre essa área que só cresce ainda bem. Obrigado, Nenê. Quem quiser saber mais, pode entrar na página do Sebrae, que tem informações, programação. Tem, na página do Sebrae, www.sebrae.com.br, nós temos uma página exclusiva para a Semana Global de Empreendedorismo, que é www.empreendedorismo.org.br. Então tem a programação ali nacional e hoje, como a gente tem eventos digitais, o Estado pode participar de programações até de outros estados. Obrigado mais uma vez. De nada. São 7h29, 7h29, começou a funcionar ontem o novo sistema de pagamento, o Pix. No primeiro dia de operação aconteceram 1 milhão de transações entre instituições diferentes, mas muita gente, ainda tem dúvidas sobre o sistema. A chave Pix dispensa os tradicionais números de conta e agência bancária para as remessas entre pessoas. E a chave pode ser um e-mail, número do CPF, número de telefone ou um código de números e letras aleatório chamado EVP. Clientes podem ativar o Pix para diferentes contas de bancos que possua, mas é necessário usar diferentes chaves para cada conta. Não é obrigatório cadastrar a chave. O Pix pode funcionar também com os dados bancários tradicionais. O cliente pode fazer um Pix da mesma forma que faz um TED. Porém, as chaves são uma opção para simplificar as transferências e pagamentos. Desta forma, é possível transferir ou receber dinheiro utilizando apenas o número do celular, por exemplo. Simples e prático. A transação pode durar apenas 10 segundos e pode ser feita em qualquer dia da semana e é gratuita para pessoas físicas. Este analista de sistemas já fez o cadastro e fala dos benefícios para o cliente. Irá facilitar muito a vida do consumidor normal mesmo, em relação aos níveis de pagamentos, né? Teremos agilidade quanto ao recebimento, né? Fala assim, entre pessoas físicas e também jurídico, né? O Pix já começou a operar com todas as funções habilitadas. Para transferências e compras no comércio, o Pix usa as mesmas formas de transferências por meio das chaves. Por enquanto, os pagamentos dependem de internet para serem realizados. Este empresário aprovou a novidade. Eu acho que é viável para toda a população, é muito bom. Olha, o novo meio de pagamento criado pelo Banco Central tem mais de 76 milhões aí de chaves, 30 milhões de pessoas cadastradas até agora. Os cinemas da capital já voltaram a funcionar. O movimento ainda é pequeno e uma série de regras sanitárias precisam ser seguidas. Funcionários protegidos para prestar um atendimento seguro no chamado Novo Normal, um cinema com diversas adequações. A fila tem que ser com distanciamento,
como tem sido em todos os outros lugares que já passaram da fase de reabertura dos serviços. Dispenser e totem álcool em gel têm em vários pontos estratégicos. Também é diferente na hora de reservar o assento. Após selecionar as poltronas, o sistema automaticamente bloqueia as que estão ao redor. Medidas do protocolo de retorno das telonas 8 meses depois. Exibimos o nosso protocolo logo na entrada para que dessa forma o cliente observe logo de imediato o que a gente aguarda que ele cumpra, né? Bem como que a gente oferece para ele um ambiente seguro, no caso dentro do cinema. O maior incentivo neste momento é para que as pessoas façam suas reservas e pagamentos por meio virtual. É uma comodidade para o cliente e auxilia na administração de fluxos de pessoas que vão se dirigir para a bilheteria. O cliente adquirindo pelo site já pode chegar ao cinema, caso não vá receber o produto na bomboniere, 10 minutos antes ele já pode chegar e se dirigir para a sala. O anúncio da reabertura foi feito o mês passado. Agora, já em funcionamento, resta seguir as regras e aproveitar. Vai ser algo novo, a gente se adaptar, no caso se readaptar, se reacostumar. Tudo é novo agora nesse período com a pandemia, né? E a gente está aqui vivendo, aprendendo, se reeducando, se reacostumando. Período de adaptação para todo mundo, não é? Olha, nós vamos ver como é que está o tempo agora em algumas cidades. A gente começa com a segunda maior cidade do estado, que é Imperatriz, com imagem, inclusive, ao vivo de lá. Imagem do climaauvivo.com. A gente tem aqui Imperatriz hoje, por lá, o tempo nublado, você já está vendo aí, né? Hoje predomina tempo nublado, possibilidade de chuva isolada a qualquer momento, a mínima é de 23 e a máxima é de 36 graus. Você vê aí várias nuvens aí, tempo nublado realmente em Imperatriz nessa manhã de terça-feira. Bom, agora a gente vai ver imagens ao vivo aqui da capital maranhense. Em São Luís, hoje predomina céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva em áreas isoladas durante a manhã. A mínima é de 25 e a máxima é de 33 graus. Essa imagem você tem aí da Praça Gonçalves Dias, né? Aqui na região central da cidade. O sol ainda está dando as caras, mas de forma muito tímida ainda no começo dessa manhã de terça-feira. Imagem ao vivo você tem da capital de todos os maranhenses, São Luís do Maranhão. Agora a gente mostra o tempo em outra cidade no interior do estado. Imagens do climaauvivo.com para a gente falar de hoje, da temperatura, do clima lá em Açailândia. A previsão é de sol pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima fica em 23, a máxima em 34 graus. Açailândia, nesse momento, você tem aí imagens ao vivo nesse momento da cidade que acompanha a nossa programação também aqui da TV Difusora, e a gente agradece a audiência em Açailândia e toda a região. No próximo bloco, nós vamos falar da expectativa para o segundo turno das eleições. E no quadro de política, John Coutrin vai dizer para a gente qual partido aí que elegeu mais prefeitos, recebeu mais votos aqui no estado do Maranhão. Já esse balanço no nosso quadro de política do Bom Dia. Nós voltamos em instantes, imagens ao vivo a gente tem aqui da capital, Avenida Beira-Mar. Nesse instante você vê aí com trânsito tranquilo, bela imagem para começar bem essa terça-feira. Vamos em frente. Já voltamos com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Agora a gente vai para a região Tocantina. Lá em Imperatriz, o Geisel Nascimento tem um destaque do dia. Geisel, bom dia para você. A gente já falava aqui no começo da edição, tempo nublado aí em Imperatriz hoje, né? Bom dia, Adalberto. Uma ótima terça-feira para todo mundo. O clima hoje está assim, ó. Tá bem nublado, mas já tá aquele clima assim abafado. Com certeza daqui para tarde o clima vai aumentar, vai esquentar mais ainda. Vamos falar de eleição, a gente continua falando de eleição. Olha, com 100% das urnas apuradas nessa última eleição do dia 15, 200 mil eleitores aptos aqui em Imperatriz, mas muita gente deixou de votar, Adalberto. E agora qual é o próximo passo? É justificar essa ausência nas eleições de 2020. O número de eleitores que não votou aqui em Imperatriz foi 31.514, equivale aí a 18,62% de todo o eleitorado aqui na cidade de Imperatriz. O eleitor vai poder justificar agora através do aplicativo e-Título. Ele vai baixar esse aplicativo e vai justificar o porquê da sua ausência nas eleições de 2020, principalmente eleitores que estão fora do seu domicílio e qual foi o impedimento dele
não ter votado. Vai ter que justificar literalmente. O eleitor pode ainda, em até 60 dias, após cada turno da votação, apresentar justificativa pelo e-título. Pelo sistema Justifica também, pela internet, ou entregar o requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição em qualquer zona eleitoral. Qualquer dúvida ou mais informações, o eleitor deve procurar também o site oficial do TRE Maranhão. Pode enviar por e-mail, pode enviar também via postal ao juiz da zona eleitoral na qual for inscrito. Então o eleitor tem que ficar atento a este prazo também. O prazo de justificativa pós-eleição de 2020 até dia 14 de janeiro, a ausência no primeiro turno, para quem deixou de votar no último dia 15 de novembro. O prazo até o dia 14 de janeiro. E se você não fizer essa justificativa, já sabe, tem multa, né, Adalberto? Então todo mundo tem que ficar atento aos últimos prazos. Voltamos com você aí na capital. Obrigado, Geisão. É importante ficar atento sim a esses prazos. O Geisão Nascimento trazendo informações para a gente lá de Imperatriz aqui no Bom Dia. Por falar em Imperatriz, o atual prefeito Assis Ramos foi eleito para mais um mandato. A gente viu aí 18% de abstenção lá em Imperatriz, né? E aqueles que foram às urnas escolheram o prefeito Assis para mais um mandato à frente do município. Vamos ver. Assis Ramos foi reeleito e se torna o segundo prefeito a governar o município por 2 vezes consecutivas. A gente ansioso pela resposta, mas com o coração tranquilo, sabendo que certamente iria vencer o trabalho, iria vencer a humildade, iria vencer também a fé em Deus, a fé na família. Francisco de Assis Andrade Ramos tem 44 anos e fez uma campanha intensa, sustentada em diversas de suas ações como atual prefeito da cidade. Após a confirmação de sua eleição, ele saiu encaminhada pelas ruas da Vila Lobão, seu bairro de origem, e foi acompanhado pelo vice-prefeito eleito Alcemir Costa e centenas de apoiadores. E a gente quer fazer diferente. A reeleição para muitos em Imperatriz não é uma coisa boa por conta do meu antecessor não ter feito um bom mandato, mas a gente quer mostrar para a população que essa confiança que eles deram para mim vai se converter em trabalho, bem mais trabalho, bem melhor do que esse meu primeiro mandato, que a gente agora mais experiente, a gente sabe que vai fazer bem mais. Diferença para o segundo colocado lá em Imperatriz foi de menos de 1,5%, né? Diferença pequena, realmente, de votos lá em Imperatriz, portanto, nessa cidade que é a segunda maior do estado do Maranhão. Na região dos Cocais, em Caxias, o prefeito Fábio Gentil foi reeleito com uma margem, uma votação expressiva, inclusive, quase 80% dos votos. Vamos ver. Os números da eleição em Caxias, 5º Colégio Eleitoral do Estado, na região leste, ficaram assim. Foram 84.362 votos. Votos nulos foi 1.871, um percentual de 2,22%. Votos brancos, 961, um percentual de 1,14%. O prefeito reeleito Fábio Gentil falou sobre a vitória e do número expressivo de votos. Com a maior vitória da história de Caxias, escrevemos um novo capítulo nesse município e ainda temos dezenas de histórias para contar. Dos 19 atuais parlamentares, 16 concorriam à reeleição e somente 7 conseguiram renovar o mandato, sendo então a renovação no patamar de 63%. Domingo foram eleitos os 31 vereadores de São Luís. Ao todo serão 14 novos vereadores, com uma novidade. Pela primeira vez, um coletivo de candidatos foi eleito na capital. Uma renovação de quase 50%. Os 31 vereadores que vão compor a Câmara Municipal de São Luís a partir do ano que vem, 14 terão um primeiro mandato, incluindo um coletivo. E é aí que vem a maior novidade. São 6 eleitos como se fossem um só. Enilson Ribeiro, Eunice Tchê, Delmar Martins, Raimunda Oliveira, Jonathan Soares e Flávia Almeida formam o coletivo Nós, grupo formado em 2018, o primeiro a ser eleito na capital. Foram mais de 2.100 votos. Aqui, cada um traz uma experiência de militância em movimentos sociais, bagagem que pretendem levar para o mandato. Tenho uma militância que passa pelo movimento social desde os meus 15 anos de idade. Então, hoje eu tenho 29 anos e praticamente metade da minha vida é dentro dos movimentos sociais.
E eu tenho uma atuação com população de rua, tenho uma atuação inclusive já reconhecida nacionalmente por conta disso, de trabalhar com a população de rua, de trabalhar com redução de danos na rua. Durante as nossas vivências relacionadas à questão de debater políticas públicas, de fazer com que as políticas públicas cheguem às nossas periferias, às nossas comunidades, isso nos credencia por conta da nossa experiência de vida. As candidaturas de mandatos coletivos vêm crescendo em todo o país. Somente na região Nordeste foram 13 do tipo, 7 foram eleitas. Nesse modelo, somente uma pessoa do grupo é formalmente eleita e pode comparecer às sessões e votar. Não tem hierarquia dentro do mandato, né? Apesar de ter uma pessoa que emprestou o CPF para cumprir a legislação eleitoral, né? Mas não vai ser esta pessoa que vai ter um poder a mais dentro do mandato, né? Todos os 6 têm o mesmo nível hierárquico, têm o mesmo poder. Vão dividir as responsabilidades, vão dividir as funções de um vereador. As nossas discussões, elas serão divergentes normalmente como acontece, né? Porém, terá um objetivo. Então, as discussões vão se dar. E, segundo eles, a proposta é essa mesmo, valorizar a diversidade. E o coletivo Nós, para além também de uma nova proposta política, de uma nova forma de se pensar e fazer a política, também é uma proposta que agrega essa representatividade, que é a representatividade do povo. A gente cresce da coletividade, dentro das nossas casas, nas nossas ruas, dentro das nossas igrejas e dos grupos que participamos. E a gente sempre viu que a coletividade funciona, que a união das pessoas, mesmo com a opinião diversas, mesmo as pessoas divergindo, a gente sempre chega no senso comum. Quanta lição a gente pode tirar dessa reportagem, da fala dos jovens aí. Que bom que são os jovens, né, que vão compor esse coletivo, né, que eles acabaram conseguindo o resultado, obtendo esse resultado nas urnas. Isso é fundamental, né? A juventude voltando a discutir política, falando sobre política. Esse ano a gente teve um aumento considerável no número de candidatos nessas eleições. Precisamos sim, o homem é um ser político, mas precisamos discutir a boa política, né? Falar sobre o assunto, discutir, criticar, propor, né? E que seja não só um mandato exercido por jovens, mas com uma nova mentalidade de fato. Isso tem dado certo no mundo inteiro, que bom que aconteceu. Tem o coletivo Elas também, que ficou como suplente. Existem outros coletivos aí interessantes, mas desde a discussão, né, da proposta, desde a formulação dessa proposta da candidatura, já é algo realmente extremamente enriquecedor. Parabéns aí aos eleitos e àqueles que colocaram seu nome à disposição da população nas urnas nessa nova forma de pensar a política. A eleição aqui em São Luís será decidida no segundo turno entre os candidatos Eduardo Braide e Duarte Júnior. A campanha eleitoral já está autorizada desde as 5 horas da tarde de ontem. A propaganda no rádio e TV volta dia 20. A expectativa agora é para uma disputa acirrada até o dia 29 de novembro, quando os eleitores voltam às urnas para escolher o novo prefeito da capital. São Luís é uma das 18 capitais brasileiras que terão segundo turno em 2020. Eduardo Braide venceu o primeiro com 37,81% dos votos e disputa o segundo com Duarte Júnior, que teve 22,15% dos votos válidos. Nas rodas de conversa, um dia depois da votação, o assunto é o resultado das eleições neste primeiro momento em São Luís. As opiniões se dividem. Eu acharia melhor que fosse resolvido logo no primeiro turno, entendeu? Mas já que não foi, vamos lá, né? Não ficou bem avaliado no primeiro turno a vitória de um candidato. Seria trágico para São Luís que um candidato viesse a vencer no primeiro turno. Assim como aconteceu no primeiro turno, para este segundo momento das eleições, tem mudanças influenciadas pela Covid-19. Não dá para negar que a pandemia da Covid-19 trouxe muitas mudanças para a nossa vida. Nos obrigou a caminhar de um modo diferente, impôs outros hábitos, como o uso de máscara em um espaço como este, alterou procedimentos como as eleições municipais deste ano. Como se não bastasse mudar o pleito de outubro para novembro, as cidades que vão encarar um segundo turno das eleições, como é o caso de São Luís, terão menos tempo entre um turno e outro. Na verdade, os candidatos têm menos de 15 dias para definir o voto do eleitor. Nos 2 últimos pleitos teve segundo turno, mas em 2012 o intervalo entre eles foi de 3 semanas. Já em 2016, 4. A votação será no dia 29 de novembro e a campanha em rádio e TV vai durar apenas 7 dias.
a partir do dia 20 de novembro. Cada candidato tem 20 minutos, de segunda a sábado. No rádio é pela manhã e na TV pela tarde e noite. Se a democracia pede mais um tempo para confirmar a vontade soberana do eleitor, que seja obedecida. Vamos em frente com o Bom Dia Maranhão. Era da participação do colunista de política, John Coutrin. John, expectativa aí já para o segundo turno. Ontem à noite a gente já via movimentação de carreatas, movimentação já de campanha dos candidatos, permitida, inclusive, desde as 5 horas da tarde ontem. Ou seja, está todo mundo começando a campanha, botando bloco na rua mais cedo, porque o tempo é curtinho, né? O tempo é curtinho, Adalberto. Bom dia a todos. O tempo é curtinho. Com a própria reportagem disse, né? Uma eleição praticamente 2 semanas, uma semana de propaganda eleitoral. Um dos candidatos aqui em São Luís ainda se recupera da Covid-19, mas, por outro lado, a equipe dele está na rua. A equipe de ajuda, né, de apoio, os partidários, aliados, pessoas estiveram ontem nas ruas já fazendo carreatas, já mobilizando, né, o grupo no sentido aí de dar volume à campanha de rua. Então, o candidato Duarte Júnior, acho que talvez essa semana ainda já possa participar, praticar, né, a campanha de rua, mas, por enquanto, o grupo dele está bem intenso nas ruas de São Luís. Por outro lado, Eduardo Braz também já se movimenta, o comitê dele já reuniões, ele ontem se reuniu, inclusive, esteve unido com um grupo de vereadores, aqui eleito na base dele, no grupo dele, Adalberto. O candidato Eduardo Braz recebeu esses vereadores ali, no sentido já de mobilizar também esse grupo. A gente sabe que os vereadores também são importantes. Foram eleitos 31 vereadores em São Luís. Uma parte, claro, que faziam parte da coligação de outros candidatos, que não passaram para o segundo turno, mas os vereadores fazem diferença nesse momento também. É importante ter o apoio deles. E o Eduardo Braz já reuniu, né, ontem, 8, 9 vereadores do grupo dele, para que possa, portanto, já estar mobilizando nos bairros. O Podemos cresceu, né? Nessa Podemos cresceu. Eleição aqui. O maior, junto com o PCdoB, e o Podemos são os partidos que mais elegeram vereadores, né? Então, o Eduardo Braz, o candidato Eduardo Braz, caso seja eleito, ele já conta com um bom número de vereadores na Câmara Municipal. O que deve ampliar, claro, sempre o prefeito sempre consegue agregar a maioria. Bom, Adalberto. João, só uma informação ainda sobre a eleição municipal nesse ano. São 57 cidades com mais de 200 mil habitantes que vão ter a disputa, portanto, no dia 29 de novembro. E aí, essas localidades incluem 18 capitais, a campanha começou ontem. E a gente, no cenário nacional, a gente vai já falar do cenário local, mas no cenário nacional a gente tem um crescimento do DEM, né? O partido do Kassab também cresceu muito, PSD. Né? Então, assim, e o chamado Centrão, né? Acabou crescendo bastante nessas eleições. Isso tem interferência direta nesse jogo aí, já pensando nas próximas eleições, né, John? Sem dúvida nenhuma, Adalberto, sem dúvida nenhuma. O MDB ainda lidera, mas encolheu bastante. E o PSDB também, né? O PSDB encolheu também. Muito. MDB e PSDB encolheram bastante nas eleições deste ano. O PT nem se fala, né? Já vem encolhendo ao longo das últimas eleições. É claro que vai disputar algumas capitais no segundo turno, o PT, mas é um partido que diminuiu bastante, mais uma vez, nas eleições deste ano. MDB diminuiu, PSDB diminuiu, PT diminuiu, apesar do MDB ainda ter a maioria dos prefeitos eleitos no país, mas reduziu de forma significativa. Já, como você falou, democratas, PSD, não é? PP e republicanos, esses partidos chamados do Centrão, eles cresceram, Adalberto, em número de prefeitos, né? E também número de votação. E isso, claro, influencia diretamente, como você falou, nas eleições de 2022. São partidos que vêm se fortalecendo. Qual é um dado importante disso? É que eles fogem da polarização. Não é? Enquanto muita gente polariza aí PT de um lado, Bolsonaro de outro, apesar de Bolsonaro não ter partido, não é? PSDB de outro, esses partidos do centro aí estão crescendo. E até é claro que muitas das vezes o eleitor não vota pelo partido, não é? Mas é importante, há um sinal claro de que o eleitor quer fugir um pouco dessa polarização, desse discurso ideológico. Hoje o eleitor está mais interessado em propostas, em ações, aquilo que pode ser feito. Porque de ideologia A, de ideologia B, isso não está fazendo muita diferença. Por isso que esses partidos de centrão cresceram, em número de votação, número de prefeitos. Ou seja, um recado aí que o eleitorado tem dado nas urnas. Ou seja, importante que
os candidatos que estejam agora, Adalberto, no segundo turno, eles foquem nisso. Como solucionar os problemas que o país enfrenta, que a cidade enfrenta, não é? E como dar a solução e como resolver, isso é o mais importante. Ô, John, os partidos que mais elegeram prefeitos aqui no Maranhão, dentro do mapa, né, do estado, que é significativo já para 2022, o que se tem aí nesse balanço? Bom, segundo dados, né, contabilizados ainda ontem, já no site do TSE, o partido que elegeu mais prefeitos no Maranhão foi o PDT, né, um crescimento, apesar de ainda não ter finalizado esses dados aí no site do TSE, mas o PDT elegeu 42 prefeitos. Olha aí o mapa, né? Primeiro lugar lá. 42 prefeitos, o PDT, o PL, né? O PDT liderado no Maranhão pelo senador Everton Rocha. Então, o PDT do senador Everton Rocha cresceu em número de prefeitos e também de vereadores, Adalberto. Ou seja, o partido que elegeu mais prefeitos e mais vereadores no Maranhão foi o PDT, seguido, né, do PL do deputado Josimar Maranhãozinho, que também conseguiu eleger um bom número de prefeitos e vereadores também no Maranhão. Aí, logo em seguida, Republicanos, que é o partido do vice-governador Carlos Brandão, e o PCdoB, que é o quarto partido, segundo, né, esse ranking aí, foi o quarto partido que mais elegeu prefeitos, com 22. Então, são os 4 partidos aí, o PDT, do senador Everton Rocha, o PL, do senador Josimar, do deputado Josimar, Republicanos, do vice-governador Carlos Brandão, e o PCdoB, do governador Flávio Dino, são os partidos aí que elegeram mais prefeitos e vereadores. Na questão também de votos, Adalberto, já muda, né? Já uma inversão em relação ao número de votos recebidos aí, segundo o mapa, Republicanos, PL e PDT e PCdoB, né? Que é a votação quando você coloca, mesmo prefeitos derrotados, mas você contabiliza quando cada candidato recebeu. É uma outra forma de contabilizar. De qualquer forma, o PDT está ali em terceiro, né? Quando se considera o número de votos recebidos. De votos recebidos no Estado. Também a posição de destaque ali. O PCdoB vem em quarto, depois o DEM. Isso, exatamente. No Maranhão, isso é no Maranhão. No Maranhão. O governador Flávio Dino, ontem, nas redes sociais, ele chegou a se manifestar sobre esse balanço das eleições, dizendo que os partidos aliados ao governo dele elegeram aproximadamente 180 prefeituras, do total de 216 com resultado definido, né, no momento em que ele postou. Esse balanço aqui do governador Flávio Dino foi divulgado ontem, portanto, ele diz: bolsonarismo não ganhou praticamente nada, né? É a postagem do governador sobre as eleições. Para você ter uma ideia, o PSDB se elegeu um prefeito no Maranhão, o PSDB, não é? Então, pelo mapa ali, como nós colocamos, né, PDT, PL, Republicanos, PCdoB, como o governador falou, são partidos da base dele, não é partidos aliados. Então, o governador conseguiu aí eleger, através dos partidos aliados, o maior número de prefeitos e vereadores no Maranhão, né, o grupo dele. Já pelo lado, o bolsonarismo também no Maranhão, assim como todo o Brasil, não foi bom o resultado das urnas. Para a direita, para o conservadorismo, não foi bom. Também no Maranhão, Adalberto, o resultado não foi bom. Em relação ao governador Flávio Dino, aqui em São Luís, né, que tem segundo turno, ele já se manifestou em apoio à candidatura do Duarte Júnior. E ontem, através desse comunicado, vários secretários já se manifestaram, Adalberto, secretários do escalão do governador Flávio Dino, primeiro e segundo escalão, já se manifestaram em favor do Duarte Júnior. Por exemplo, secretário Felipe Camarão, secretário de Saúde, secretário de Educação Felipe Camarão, secretário de Saúde Carlos Lula. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. Para você, um ótimo dia. A gente se encontra amanhã aqui no Bom Dia, às 7 horas da manhã, depois do Bandeira 2, hein? Até lá a gente se encontra.